Ok, pessoal. Então, nós estamos agora já gravando a nossa aula, tá certo? Estamos com um certo gap aí, porque eu já estava explicando os objetivos da disciplina e vou voltar agora novamente a mostrar nossa apresentação, aqui no PowerPoint, que mostra os objetivos e ações da nossa disciplina, né? A gente estava vendo o conteúdo programático do curso, já expliquei, né? E estávamos comentando com relação às nossas ações dentro da disciplina. E temos aqui a participação do grupo de discussão. Claro, você só vai assistir a aula se estiver participando desse grupo, né? Vamos ter aulas síncronas e assíncronas, como eu já tinha explicado anteriormente. E toda a nossa aula vai ser gravada e vai estar cada aula presente, disponível numa playlist de aulas do YouTube. A playlist vai se chamar Microprocessadores UPE Poly 2021.1, certo? Então, à medida que as aulas forem acontecendo, eu vou fazendo o upload lá e fica à disposição para que você possa rever em outro momento. Desculpa. Nós vamos ter avaliações, tá, pessoal? A avaliação está baseada em duas ações, né? Uma avaliação que é continuada, que é a entrega de lista de exercícios e pesquisas, tá certo? E vamos ter uma avaliação direcionada, né, ao projeto. Vamos ter desenvolvimento de um projeto. Então, a avaliação com listas seria o que nós chamaríamos de primeiro exercício. E a avaliação com o projeto vai o que eu chamo de segundo exercício. Cada uma dessas ações tem uma pontuação, tem uma graduação, e à medida que você vai desenvolvendo, você vai pontuando para poder compor sua nota ao final do semestre, certo? Então, hoje mesmo eu já vou ter atividade, tá certo? E estou achando até interessante que já tem gente querendo responder à atividade. Eu já coloquei lá, mas vamos conversar mais à frente sobre isso. Então, recapitulando, ações, participação no grupo de discussão, aulas síncronas e assíncronas, avaliações. E outra coisa importante, pessoal, é que nós vamos fazer uso de ferramentas, né? Quais são as ferramentas que nós vamos trabalhar? Vamos trabalhar com a ferramenta do MPLab, certo? Vamos trabalhar com a ferramenta da MicroC Pro, né? Vamos trabalhar com a ferramenta IDE do Arduino. E quem quiser simular online no Arduino, tem a ferramenta Tinkercad, que é um sitezinho de simulação para o Arduino, bem interessante, certo? Então, essas ferramentas, elas têm aí seus links e vocês vão poder ter acesso a todas elas através desses links, certo? Literatura, gente, eu posso recomendar aqui algumas literaturas, alguns livros, mas eu digo para você que muita coisa que está nas aulas, nas transparências, já ajuda bastante, viu? Já é bem interessante o que está na transparência. E se você procurar dentro de alguns sites indicados, vai encontrar muita coisa para estudar também. Mas algumas literaturas seriam essas aí, né? O datasheet de microcontroladores, muito importante isso. O datasheet a folha de dados e especificações dos componentes. Então, eu recomendo sempre você estar olhando esse datasheet dos componentes que nós vamos estudar, o 16F628A e o 18F4522, certo? Tem uma apostila do professor Fernando Simplício, a arte de aprender, não, de aprender linguagem C, viu? Tá aprender aí, tá errado. A arte de aprender linguagem C com micro C, tá certo? É um livro, é uma apostila interessante sobre programação e vai estar disponível lá para vocês, principalmente quando a gente estiver usando programação em C. Os livros do Simon Monk, Programação com Arduino, são muito bons, tá certo? Hands-on. Para quem não sabe o que é hands-on, é mão na massa, ok?
Então, ele dá um exemplo e já dá o código, o hardware que precisa, faz interface com dispositivos diversos, faz programação via web, acesso via web com Arduino. É muito interessante. Eu, particularmente, tenho todos os livros do Simon Monk. É bem interessante assim, para fazer projeto com microcontroladores e sistemas embarcados. Tá? E como eu falei para vocês, nós temos aqui os links para as ferramentas. Né? Link para a ferramenta da Micro C, né? Do Micro C Pro, compilador C para PIC, a ferramenta MPLab, né? A Micro C a gente vai programar em C, a MPLab a gente vai programar em Assembly. A ferramenta Proteus, você também pode fazer o download, né? E o Tinkercad também. Por que eu digo que a ferramenta Proteus é interessante? Porque nós temos um hardware aqui, a gente vai testar esse hardware básico, tá certo? Se você montar esse hardware no Proteus, vai poder simular com muito realismo, ok? Muito realismo os exemplos que eu estou fazendo aqui, que a gente simula também no MPLab. Ok, gente? Muito bem, pessoal. Essa foi a nossa apresentação de introdução à disciplina. Né? Eu queria saber se vocês estão com dúvidas com relação a isso daí, querem perguntar alguma coisa? Fiquem à vontade, podem perguntar. Ninguém tem dúvidas? Não, professor, acho que está tranquilo. É? Ninguém tem curiosidade nem sobre prova? Normalmente, aluno pergunta muito sobre prova. Porque o senhor já deixou claro, né, que ia ser as listas, né, e o... Professor, uma dúvida. Esse projeto daí que o senhor bota, ele é em grupo, individual, como é? Olha, é uma dúvida importante, né? Sim, fazemos em grupo, tá certo? Tudo isso é organizado antes da data de apresentação, quem são os grupos, quais são os temas de projeto, certo? E quem quiser já pode ir formando seus grupos, já pode ir pensando em temática de projeto. A Beleza. temática, viu, gente, é alguma coisa em cima de qualquer plataforma. É livre, você pode escolher a plataforma que você quer trabalhar de microcontrolador, tá certo? Fique à vontade. Se quiser trabalhar com Arduino, ótimo. Se quiser trabalhar com PIC, ótimo. Se quiser trabalhar com 8051, ótimo. Se quiser trabalhar com Raspberry, ótimo. Se quiser trabalhar com qualquer arquitetura ARM, por exemplo, fique à vontade, certo? Então você já pode ir pensando aí num projeto e possivelmente grupos, tá certo? Professor, uma dúvida. Seria grupo de quantas pessoas, mais ou menos? Dois Olha, grupos de 5, já eu que gosto. tem 5, eu acho 10, muita gente. São grupos de 3 pessoas. Tá, pessoas? tá bem Beleza, colocado. Viu? beleza. Dá para vocês fazerem os grupos de 3 pessoas. Eu não gosto de grupo de 5 pessoas, que é muita gente. E eu não gosto de grupo de uma pessoa só, porque é pouca gente. Certo? Eu acho que uma dupla ou o trio tá bom demais. Tá bom? Ok, pessoal? Muito bem. Essa foi a apresentação. E, pessoal, tudo isso aí vai estar disponível no nosso drive da disciplina, tá certo? Deixa eu ver aqui o nosso drive rapidinho. Muito bem. Bom, eu vou mostrar aqui para vocês o nosso drive, tá certo? Deixa eu compartilhar novamente. Vamos compartilhar. Estão conseguindo ver minha tela, pessoal? Sim, professor. Ok, Sim, professor. ótimo. Então, aqui
Aqui não, desculpa. Aqui eu tenho... Aqui eu tenho, pessoal, o meu grupo de discussão, né, no Google Classroom, nossa sala de aula, e aqui é o mural. Né, mural microprocessadores UPE Poly. Toda vez que eu escrever alguma coisa aqui, né, e vai aparecer para vocês, bem-vindos à nossa primeira aula. Quando eu faço isso, postar, vai aparecer uma mensagem que vocês podem verificar aí. O mural é muito interessante porque você pode, inclusive, colocar arquivos aí, e fica um link para você fazer o download do arquivo. E eu costumo colocar sempre assim notícias, links. Se você for olhar o que houve com outras turmas, tá vendo? Tá dando para ver, pessoal, passando aqui as mensagens? Dá sim, Tá professor. dando. Pronto, então tem vários links, tem coisas interessantes aqui, tá certo? Quando tem alguma notícia ou algum link interessante de estudo, a gente vai estar aqui no mural. Esse é o nosso mural da nossa sala de aula. Aqui em atividades, é isso? Eu tenho as atividades que nós vamos fazer, nós vamos resolver, tá? Já está colocado aqui, mas vão haver modificações, tá? Eu coloquei as datas de entrega já aqui, tá? Mas o material para cada lista vai sofrer ajuste, tá bom? Aqui eu tenho um link interessante que é pasta da turma no Google Drive. Quando eu clico aqui, ó, eu vou abrir, né, o nosso Drive. Então aqui eu tenho resolução, tenho uma pasta aqui 2020.2, apostilhas, aulas, tudo isso aqui é da nossa disciplina de microprocessadores. Essa foi a pasta do semestre passado, tá certo? E eu vou modificar essa pasta aqui, tá certo? Para deixa eu ver aqui, compartilhar, gerar e mostrar, adicionar, mover, adicionar, renomear. Eu vou renomeá-la para 2021.1, que é o nosso semestre atual. Ok? Tá certo? Então, essa pasta aqui, gente, vai caber muita coisa da gente, né? As aulas todas estão aqui, ó. Aulas estão todas aqui, ó. Aquela aula de introdução e a nossa próxima aula de conceitos básicos vão estar aqui também, certo? Ok? Então, tudo isso das aulas vão estar aqui, tá? Códigos PIC, ok? Códigos em Assembly, vários. Códigos em C, alguns também. Códigos exemplo, certo? Datasheets, né? Informação interessante, importante, né? Sobre os componentes que estamos estudando, né? As listas, documentação do EasyPick, né? Que é um kitzinho que a gente utiliza aqui, ok? Então, temos aqui esse espaço do Drive que é de apoio a vocês. Vocês têm acesso ao livro. Detalhe, viu, gente? O acesso a essas pastas você só tem se usar o seu e-mail, se estiver logado com o seu e-mail institucional, certo? Gostaria até de perguntar para vocês: todo mundo tem e-mail institucional aqui, pessoal? É de domínio @poli.br. Todo mundo tem? Sim, professor. Sim, professor. Sim, professor. Tem uma pessoa querendo entrar, Fernanda, né? Deixa eu permitir aqui. A Fernanda, ela. Fernanda, boa noite. Alô, Fernanda. Boa noite, professor. Boa noite, tudo bem? Fernanda, você provavelmente não está usando seu e-mail institucional, não é isso? Tô sim. Na É? verdade, esse é o seu da Poli, né?
Isso. É o poli.br, eu acho. .br, né? Tá certo. Porque Uhum. pediu a permissão para mim, né? E normalmente isso acontece quando o aluno tenta entrar sem estar usando o e-mail institucional. Né? Depois você Entendi. verifica com Ô, professor, cuidado aí. Tá certo? Pois não. desculpa perguntar, a letra dessa sala, qual que é a sigla dessa sala? Porque no meu siga tá como RE, mas eu fui RE procurar mesmo. na de primeiro acesso, aí tava como outra sigla, por isso até que eu tava LM. demorando para estar procurando o link. Alguém já fez essa pergunta, mas é porque esse semestre ela mudou de LM para RE, mas é a mesma coisa. Tá certo? Não existe outra Entendi. turma LM, não. E o link que deve estar lá compartilhado para vocês vem bater direto aqui na nossa sala de aula. Tá bom? Tá certo. Obrigada, professor. Ok? Nada. Então, pronto. Bom, Fernanda, depois você pega com seus colegas aí o que foi colocado aqui, tá certo? Porque tem informações importantes. Nós já passamos o PowerPoint de apresentação da disciplina com informações importantes e estávamos falando sobre o drive, tá certo? Da disciplina, ok? Muito Tranquilo, bem. professor. Obrigada. Nós vamos fazer o seguinte, pessoal. Nós vamos partir para a segunda apresentação agora, que é a parte de conceitos básicos. Então, já é a nossa primeira aula mesmo. Nós vamos dar continuidade vendo conceitos básicos de microprocessadores e é fundamental que vocês pesquisem a respeito disso. Tá certo? Ok? E, para tal, vocês já vão ter uma atividade valendo nota que vai ser para entregar, ok? No dia 26 de outubro. Tá bom? Como eu estava dizendo para vocês, as atividades estão todas listadas aqui, ó. A primeira, tá certo? Vai ser para ser entregue no dia. Deixa eu ver, gente. 22, professor. 22, mas tá errado isso aqui. 22 é hoje, né? Não. 22, hoje é 15, né? A primeira atividade é 22, é isso mesmo. Tá certo? Agora, essas datas a gente vai fazer alguns ajustes, tá certo? É provável que faça alguns ajustes, mas a primeira atividade vai ser para dia 22 mesmo, tá bom? Muito bem. Agora, a lista que está aqui, a gente vai dar uma olhadinha nela, porque eu estou até querendo comentar uma coisa curiosa que aconteceu aí, mas deixa isso para o final da aula. Ok? Vamos fazer o seguinte, vamos passar para a nossa segunda apresentação, tá? Estão conseguindo ver a minha apresentação, pessoal? Tá sim, professor. Então, aqui é a nossa apresentação com relação a conceitos básicos e introdução aos microcontroladores. Tá certo? Então, é isso que a gente vai assistir agora e é isso que vai basear a nossa primeira lista de exercícios. Certo? Por que isso, gente? Porque essa parte de conceitos básicos ela é muito importante para que você embase seu conhecimento para o que vai haver mais na frente. Então, por exemplo, a gente vai falar lá na frente sobre instrução do microprocessador, instrução do microcontrolador. A gente vai falar sobre unidade lógica e aritmética. A gente vai falar sobre memória de programa e memória de dados, né? Então, tudo isso a gente vai começar a ver agora, certo? Então, é importante que vocês se embasem com isso, respondam a lista com precisão, tá certo? Ok? Não é ficar catando coisa que já foi respondido por alguém, é você pesquisar e responder por você, para basear o aprendizado que vem depois, tá certo? Ok? Então, nós vamos começar essa apresentação importante, tá? E tem só uma coisa mais que eu gostaria de dizer, é que essa primeira aula, a segunda aula, são muito teóricas, tá certo? Para a gente começar a ver alguns conceitos, e a partir da terceira aula, que, na minha opinião, ela fica assim mais interessante, porque você começa a juntar a teoria com a prática. Entenderam? Então, essa primeira e segunda aula, muita
teoria, tá certo? Conceitos básicos. A partir da terceira aula, a gente começa a botar alguma coisa em prática. Ok, pessoal? Ficou claro? Ficou sim, professor. Então, vamos lá. Vamos começar com os conceitos básicos e introdução aos microcontroladores. E a primeira coisa que a gente fala aqui seria o nosso scheduling, né? Ou seja, o que é que a gente vai ver nessa apresentação? Vamos falar sobre sistemas embarcados, as memórias que você encontra em sistemas embarcados, as memórias semicondutoras, a comparação, a diferenciação entre microprocessador e microcontrolador, é isso? Ou seja, as MCU versus MPUs, tá certo? As instruções dos microcontroladores e qual é a operação básica desses dispositivos e o que você encontra dentro deles, ou seja, qual é a arquitetura básica de um microcontrolador. E a gente começa isso falando sobre o espaço de aplicação dos microcontroladores, né? Aí você pode perguntar, peraí, professor, é microcontrolador ou microprocessador? As duas coisas estão muito interligadas. Mas reparem nessas figuras aí, tá certo? Tudo isso que a gente está vendo aí é o que a gente pode chamar de sistemas embarcados, né? Então, os sistemas embarcados, pessoal, são sistemas computacionais dentro de equipamentos eletrônicos, certo? É uma coisa que às vezes é um pouco difícil de você visualizar, porque parece, se assemelha com um computador pessoal, mas não é um computador pessoal, né? Desculpa. Um computador pessoal tem microprocessador, tem memória, tem entrada e saída, e um sistema embarcado também tem. Então, qual é a diferença essencialmente para isso, né? Os sistemas computacionais são embarcados, eles são sistemas dedicados, certo? Então, são computadores dedicados a uma tarefa única. Compare isso com o seu notebook, por exemplo, com o seu desktop. O seu computador de mesa, ele executa várias tarefas, vários programas. Ele não tem uma atividade definida, ele pode rodar várias coisas. Então, é um computador multiuso. Mas um sistema embarcado é um computador também com processador, memória, entrada e saída, só que dedicado a uma tarefa. Não há esse intercâmbio de programas o tempo todo entrando e saindo da memória, certo? E isso, gente, é o que representa de mais pesado, vamos dizer assim, na produção mundial, tá certo? São bilhões de unidades produzidas anualmente, bilhões de chips, certo? Há uma estimativa que você tenha 50 unidades, tá certo? Por residência e por automóvel envolvidos em sua vida. Se você pegar assim, tudo que tem de eletrônico dentro da sua casa, tudo que tem de eletrônico no seu carro, né, 50 unidades. Então, isso é. E quantos PCs e quantos notebooks você vai ter em casa? Talvez um, não é isso? Então, você tem muito mais sistemas embarcados do que computadores de propósito geral. Então, isso é um mercado assim muito grande, de bilhões de dólares, que quem gosta da área tem onde trabalhar, tá entendendo? É uma mercado assim realmente muito forte. Atualmente, viu, pessoal, tem até uma curiosidade, né? Se vocês forem pesquisar, o mercado de automóveis está no frisson. Por quê? Hoje em dia você tem muitos computadores de bordo nos automóveis, muito sistema embarcado, muito sistema ligado à internet, né? Controle de injeção, computadores de bordo, enfim. E hoje está um problema sério a produção de chips, né? Então a produção de carros hoje está sofrendo porque os fabricantes de chips não estão conseguindo atender a demanda. Por quê? Porque por causa da pandemia a produção desses componentes eletrônicos caiu bastante e não está conseguindo suprir o mercado nas suas necessidades. O que é que está acontecendo? Os automóveis estão subindo de preço, porque tem menos carro no mercado, os automóveis estão subindo de preço, né? Tem menos carro zero, tá certo? Isso acontece com a visão mais fácil de se ver, vamos dizer dessa forma, nos mercados internacionais.
No Brasil, por causa da crise econômica, é isso, você percebe isso com menos frequência. Mas alguns modelos mais avançados de automóveis estão em dificuldade se você tiver dinheiro para comprar, entende? E com isso o carro usado ele valorizou bastante. Então tudo isso aí por conta do mercado de semicondutores, que está sem conseguir atender a demanda, tá certo? Outra coisa que vem impulsionando muito esse mercado é o IoT, né? Quem sabe o que é IoT, gente? Alguém sabe me responder? Hein, pessoal? Internet das coisas. Internet of Things, internet das coisas, né? Isso quer dizer que a sua cafeteira, o seu sapato, o seu relógio, a sua caixa de leite que está na geladeira, ela vai se comunicar com a internet. Tá certo? A caixa de leite, professor, o sapato, sim. Né? Por quê? Porque desde o advento do sistema de endereçamento IPv6, se disponibilizou um número absurdo de endereçamentos IP e você pode fazer isso com sistemas embarcados se comunicando com a internet. Né? O gargalo está na banda passante de tanta informação. Né? Está na banda passante aí para tanto dispositivo que pode estar ligado dos sistemas de Wi-Fi na rua, na sua casa, nos ambientes de trabalho, e aí vai. Tá certo? Mas tudo isso está sendo melhorado, inclusive com o sistema 5G de telefonia celular. Tá certo? Outra coisa assim, professor, licença. De eletrônica, né? Pois não, diga. Essa parte aí que o senhor está falando, da falta de componentes, né, semicondutores. Uhum. O senhor tem noção, ontem eu estava conversando com um amigo meu que ele foi lá na Jeep esses dias, fazer uma obra lá dentro. Ele disse que tem, a Jeep, se eu não me engano, tem 3 galpões lá muito grandes que ficam armazenando os carros. Ele disse que tem um galpão lá que está cheio de carro pronto, novo, só que está sem o microprocessador, microcontrolador, tudo ali para liberar o carro por conta do multimídia. Aí não estão liberando. E até um amigo meu que o pai dele vende carro, tem uma concessionária, né, da Fiat, ele disse que o pessoal tá pegando muito aquele Cronos e o Argos sem a multimídia e pegando o valor da multimídia que eles davam assim, um exemplo de bônus, né, aqueles bônus que a pessoa faz, estão trocando por outros adicionais, porque senão não sai o carro. Exatamente. Então, você vê isso acontecendo no mercado que não é tão pujante como aqui o Brasil, o Recife, né? Imagina isso no exterior, imagina isso nos Estados Unidos, que você compra um carro fácil, é uma concorrência absurda, né? Não é verdade? Eu, particularmente, estou adorando isso daí, porque eu tenho um Jeep e ele aumentou de preço, certo? Quer dizer, meu carro valorizou. Se eu quisesse vender hoje, eu venderia mais caro. Mas é isso mesmo, tá faltando componente. Está faltando componente no mercado, tá certo? E eu acho muito interessante o exemplo que você deu, porque a Jeep é um mercado aqui pertinho, não é isso? Vocês, se quiserem, se gostarem da área, podem conseguir trabalho lá para programar, para fazer coisas interessantes, e isso pode catapultar vocês para outros mercados, certo? Está aqui pertinho da gente. Espero que isso continue e a gente vá cada vez melhor aí, né, nessa parte de embarcados. Então é isso, gente. As aplicações são imensas. Né? Tudo bem assim que muita coisa chega pronta para a gente aqui, tá certo? Por exemplo, você vai em Manaus pegar uma fábrica de televisão, tudo chega pronto, toda a parte embarcada chega pronta, é só montar. Né? Mas também tem a parte de teste, tem a parte de configuração, não é isso? Então tem essa parte de qualidade. Tudo isso aí vai precisar de gente especializada na área de embarcados. Né? Então, qualquer tipo de eletrodoméstico hoje que tenha sistemas embarcados pode fazer necessidade do profissional bem qualificado, tá certo? Nessa área. Então, a demanda realmente é muito grande. Isso é Brasil e é mais forte ainda nos países desenvolvidos no exterior, tá certo? Ok. Aqui a gente tem uma previsão de crescimento do mercado. Eu não vou detalhar aqui não para a gente ganhar tempo, tá certo? Mas você vê como esse mercado, a previsão dele vem aumentando desde 2012 até 2023, como ele vem aumentando, não é isso? Não considerou pandemia aqui, tá certo? Não considerou pandemia. Eu queria pegar esse gráfico mais atualizado sem pandemia, tá certo? Mas era uma previsão que a gente pegou isso desde 2012, né? Então,
mostrando aqui os vários ramos da indústria, né? Saúde, militar e aeroespacial, telecomunicações, eletrônicos de casa, né? Automotiva, industrial, né? Tudo isso aqui carrega microcontrolador, carrega sistema embarcado, certo? Para você ver como esse mercado está crescendo, né? Aí eu tenho uma lista de várias coisas que tem sistemas embarcados, filmadora, telefone celular, scanner, forno de micro-ondas, reconhecimento de voz, sistema de segurança, televisão, videocassete está aqui, eu devia tirar isso daqui, né, gente? Ninguém está usando mais videocassete, não, né? Tá certo? Mas sistema de segurança, instrumentação médica, instrumentação eletrônica, câmeras digitais, né, isso? Brinquedos, né? Por aí vai. O ramo de aplicação assim, é muito grande, certo? Esses sistemas embarcados, gente, podem ser construídos por várias alternativas. Eu falando aqui assim, de eletrônica, você pode comprar componentes de prateleira, ou seja, os famosos TTLs, e fazer esse circuito, mas isso dá um trabalho danado, né? Você pode usar os chamados ASICs, mas isso é muito caro. O ASIC é um circuito integrado dedicado, que você manda produzir, você manda usinar para a sua aplicação. Isso é só para peso pesado na eletrônica, né? Por exemplo, se falamos da Jeep agora, não é isso? Então, a Jeep ela vai no fabricante desse daí e encomenda milhões dessas peças aí, porque isso barateia muito, né, os sistemas embarcados dela, né, usando o ASIC. Você pode usar os chamados FPGAs, que são chips de hardware configuráveis, né? Você pode usar os microcontroladores e microprocessadores. Tudo isso aqui são opções com vantagens e desvantagens para fazer um sistema embarcado, tá certo? A Jeep, claro que ela não vai pegar FPGA nem chip TTL para fazer o sistema dela. Ela manda usinar o chip dela. Por isso que ela está passando esse perrengue agora, certo? Muito bem. Microprocessadores e microcontroladores são dispositivos muito próximos, pessoal, sabe? E esse gráfico aí está mostrando que você tem as aplicações para microcontroladores, que normalmente são aplicações dedicadas, e tem aplicações dos microprocessadores que muitas vezes vai correndo para lado da computação de várias tarefas, né? A computação que é ligada assim, a várias atividades, que não é dedicada, né? É a computação para vários programas, né? Então, a gente já começa a perceber que microprocessador é mais utilizado para computação de propósito geral. Microcontrolador é mais utilizado para computação dedicada. Mas há um meio de campo aqui, pessoal, tá vendo? Há um meio de campo aqui que há uma interseção, ou seja, esse meio de campo aqui quer dizer que há aplicações que tanto um quanto o outro atende, tá certo? Eu vou dar um exemplo aqui, tá certo? Todo mundo já deve ter ouvido falar de Raspberry, não é isso? O Rasp é uma plataforma com microprocessador, mas ele é muito utilizado tanto para aplicações dedicadas como para multipropósito. Então, o Rasp, ele ocupa esse espaço aqui. ARM, alguns chips da ARM, Advanced RISC Machines, também ocupam esse espaço, tá? Ah, mas eu quero uma aplicação que é o seguinte, eu quero construir um CLP que é dedicado, né? Um controlador lógico programável, não quero comprar nem da Siemens, nem da Rockwell, não, eu quero fazer meu CLP. Ah, então tu está aqui nessa área, microcontroladores, tá certo? Ah, não, eu quero fazer um computador, montar um computador para rodar com Linux, para rodar alguns aplicativos de Unix e tal. Ah, então você vai trabalhar aqui com microprocessador. Ok? Então, você vê que esse espectro é interessante a aplicação de microprocessadores e microcontroladores. As aplicações dedicadas, as aplicações de propósito geral e há aquele meio de campo que você atende às duas necessidades. Tem chip que faz isso nessa nossa área. Tá? Então, o microprocessador é um circuito integrado que realiza todas as funções de processamento, cálculo, tomada de decisão do computador, né? O microprocessador, gente, ele precisa do apoio de diversos outros componentes, né? Então, se você pegar, por exemplo, uma motherboard, não é isso? De um PC, como a gente está vendo aí na figura,
Você vê que tem um espaço aqui para o chip do processador, mas vai ter também, ó, slot para vários tipos de periféricos, né? E slot para memória, não é isso? Tem aqui o controlador superset, o chipset, é isso que controla várias operações de entrada e saída. Então, o microprocessador ele precisa de vários componentes externos para poder ajudar ele no processamento. Isso é muito característico de microprocessador. Por exemplo, o Core i5, o Core i3, o Core i7, o Core i9 estão nesse espectro, não é isso? Eles fazem computação de propósito geral. Mas o microcontrolador, o chip do microcontrolador por si só já é um computador. Por quê? Porque dentro do chip você já encontra toda a estrutura de um computador. Como assim, professor? Você vai encontrar lá dentro o processador, vai encontrar a memória de programa, a memória de dados, a memória flash, a memória RAM, vai encontrar dispositivo de entrada e saída, vai encontrar comunicação serial, conversão a DIDA, vai encontrar porte paralelo, né, comunicação RS485, ou seja, é tudo dentro de um chip com o universo que tudo que um computador precisa está dentro de um chip. Ah, que massa! Então eu posso rodar meu Word nele? Não, não. Por quê? Porque ele não está preparado para isso. Ele tem toda a estrutura de um computador, mas ele não tem capacidade de memória suficiente para rodar vamos dizer assim, um Windows, tá certo? Nem tem uma capacidade para rodar, né, um programa como o Office. Não. Ainda não, viu, pessoal? Ainda não, tá? Mas isso vai acontecer, tá bom? Isso com certeza vai acontecer. Ou seja, você já tem celulares hoje que rodam o Office tranquilo, na verdade, mas daqui a pouco você vai ter um pequeno computador dedicado que vai ser só para Office. Compre o seu Office embarcado. O que é? Vai ser uma coisa assim, tipo um celular, mas não vai ser celular, né? Vai ser assim para você rodar planilhas, rodar, né, o Word, rodar várias aplicações de forma embarcada. Então o Windows vai estar ali embarcado. Tem que ser uma lapa de microcontrolador com muita memória, porque o Windows é ruinzinho de memória, tá certo? Mas vai acontecer, né? Mas, via de regra, pessoal, o microcontrolador tem todos esses recursos para controlar alguma coisa, né? É para controlar a sua televisão, é para controlar seu micro-ondas, para controlar um gamer, né? É para controlar o seu joystick, é para controlar coisas que precisam de um controle localizado. O seu CLP, tá bom? O seu sistema de aquisição de dados e controle, tá? Então, isso é que é o microcontrolador. É o microcontrolador que é usado para controlar o painel do carro, do computador de bordo, ou então o sistema de injeção eletrônica do carro, ou o sistema de ABS do carro. Tá entendendo, gente? Né? É o sistema que controla a aerodinâmica de um carro de esportivo, para ele diminuir o arrasto, né? Ou seja, são chips que estão com potencialidade de fazer computação, mas para uma coisa dedicada, ok? E esse mercado, eu estou sendo repetitivo nisso, é que é fogo, é muito grande, tem muita aplicação para isso, tá certo? Ok? Infelizmente, o Brasil ele está perdendo essa corrida, já faz tempo isso, né? O Brasil está perdendo essa corrida, né? Recentemente, uma iniciativa que o Brasil tinha aí muito boa, que foi o CEITEC, né, está sendo privatizada pelo governo. O CEITEC ele não tem a tecnologia da Intel, ele não tem a tecnologia da ARM, nem de outros grandes pesos pesados do mercado, mas ele fazia aqui o seu estudo e aplicações interessantes em microeletrônica, né? O Brasil está perdendo essa corrida. A gente está ficando muito dependente, tá certo? Do mercado internacional, da tecnologia do mercado internacional. Eu conheço um grande professor da Federal do Rio Grande do Sul que ele dizia: meu Deus, quanto de banana a gente vai ter que trocar pelos chips daqui a pouco, né? A gente pode estender isso, né? Quanto de soja que a gente vai ter que trocar, na verdade, gente, né? O Brasil batendo recordes e recordes de produção de soja, né? Mas não consegue ter tecnologia para fabricar isso que está dominando o mundo, que é a microeletrônica e a tecnologia embarcada, especialmente com a IoT e a telefonia celular, né?
A gente está totalmente dependente. Ok, pessoal? Muito bem. Então, dentro do microcontrolador, você vai encontrar uma cacetada de coisas, como eu disse. Vai encontrar uma CPU, né? Vai encontrar memória de programa, vai encontrar memória de dados, EEPROM, memória RAM, né? Vai encontrar oscilador, conversão AD e DA, PWM, portes de comunicação, né? Portes SPI, I2C, USART, tudo isso você vai encontrar dentro de um chip, certo? De microcontrolador. Então, isso é um exemplo. Aí eu tenho um outro exemplo com vários recursos. É um chip da série 18. A gente vai trabalhar com um chip desse, né? Que tem o quê? USB, Ethernet, rede CAN, LCD, ADC, comparadores, temporizadores, comunicação SPI, I2C, comunicação paralela, é muito recurso que tem, tudo isso embarcado, viu, gente? Então, isso é um chip assim, muito potente para fazer um bocado de coisa, né? Temos aqui, ó, o core de processamento, memória flash, RAM, EEPROM, é uma baita de um chip, né? Série 18. Nós vamos estudar, fazer uns códigos em C para esse cara. Aí tu vai fazer código, não dá tempo de fazer código para CAN, para USB, né? Mas aí o caminho fica aberto para quem quiser continuar estudando isso, tá bom? Aqui outro, é o PIC 32, que é outra top de linha da Microchip, tá certo? Com muitos recursos. Não vou detalhar tudo não, para a gente não ganhar tempo, tá certo? Muito bem. Aí, gente, eu tenho uma relação aí de fabricantes de microcontroladores, né? A ARM é conhecido mundialmente, a Dallas, Holtec, Fujitsu, japonesa, né? A Intel, né? Alguém já ouviu falar dessa empresa, não? Intel? Pequenininha, né? Começou ontem, né? Tal, Intel, né? Ela adquiriu a Altera, que é uma fabricante de FPGAs, né? Em 2015. A Microchip, é isso? Que é o fabricante desse controlador PIC, adquiriu a Atmel, né? A Atmel que fabrica os chips do Arduino, tá certo? A MIPS, Motorola, né? Vocês conhecem? A NEC, Nippon Electronic Company, uma das maiores empresas do mundo, né? Japonesa, né? Em eletrônica e telecomunicações. Philips, já ouviram falar dessa empresa? Siemens, alemã. Philips é holandesa, né? Siemens, alemã. Silicon Laboratories, né? Texas Instruments, fabricou o primeiro circuito integrado no mundo, ganhou um prêmio Nobel por causa disso, né? A Zilog, né? Os saudosistas que fabricavam o microprocessador Z80. Ai, que saudade desse cara, bicho. Oh, meu tempo de estudante. O Z80, adorava, amava. Foi meu trabalho de graduação, foi meu TCC, viu, gente? Né? O chip aqui da Zilog, né? Mas a Zilog ainda existe aí e fabricando diversos componentes. Agora, há, assim, um canibalismo muito grande nesse mercado. É uma empresa comprando outra, tá certo? Porque eles precisam se expandir, né? Tá feito aí o pessoal aqui no Brasil, é um supermercado comprando outro, né? Eu soube hoje que uma rede aí de supermercados popular comprou o Extra hoje, né? Isso, negócio de 4,5 bilhões de Açaí comprou a rede Extra, né? O Carrefour já tinha comprado o Bom Preço, não é isso? E por aí vai. Foi o professor, se não me engano, foi o grupo que eles compraram, o grupo GPA, exatamente. Que é Pão de Açúcar Extra. Exatamente. Enfim, isso aí. Olha, a gente bota muito lá no grupo dos professores essas notícias de fusões, de coisa. Toda vez que tiver uma notícia agora, eu vou botar lá no grupo da gente, no mural, tá, gente? Pra vocês verem, tá bom? Então, isso tudo é para dar um panorama, viu, gente, de como é esse mercado, tá certo? O Brasil não é um top nisso aí, claro, mas tem seus nichos de aplicação. Como vocês mesmo falaram, está aí a JIP, né, lá em Goiânia. Você tem como trabalhar. Eu tenho vários alunos que trabalham lá, ex-alunos, né? Tá certo? Bom, pessoal, o fato é o seguinte: quando a gente começa a estudar microprocessador e microcontrolador, vamos falar de microcontrolador, você vai se deparar com memórias, certo? E memória semicondutora existe de vários tipos. Então, isso aqui é um fluxograma que mostra a divisão de uma maneira simplificada, que existe muita coisa, a gente não vai se aprofundar, não é o objetivo da gente,
né? Todos os tipos de RAM, todos os tipos de ROM, tá certo? Mas o que é que acontece? O que está ticado aí é o que você encontra mais frequentemente dentro de memórias, as memórias que você encontra dentro dos microcontroladores. Então, por exemplo, memória RAM é aquela memória que é volátil, né? Você desliga a energia, perde tudo. A memória ROM é memória fixa, né? Você desliga, mas fica gravado lá. E quando você ligar de novo, está lá o conteúdo gravado, né? Então, é muito comum você usar memória flash nos microcontroladores. Então, o código que você escreve em assembly ou em C, você compila e todos aqueles bits são gravados aqui na flash, de uma maneira organizada para a máquina ir lendo aquilo ali. Então, essa é a sua memória de programa dos microcontroladores. Já a memória RAM é a memória que você vai colocar suas variáveis, seus dados, né? Quando você programa em C, você cria uma variável, né? Inteiro A igual a 10, ponto e vírgula. Criou uma variável A que foi inicializada com 10. Então, essa variável é gravada aqui na memória RAM, na hora que seu código começa a rodar, tá certo? Quando você desligar seu computador, aquela variável se apaga, né? Só quando começar a rodar o programa de novo. Tem outra memória muito utilizada que é a E2PROM, é a EEPROM. É a memória que você grava nela, lê nela, né? Você desliga e o conteúdo continua lá. Aí, quando você liga de novo, está lá gravado o conteúdo e você pode modificar aquele conteúdo. Então, essa flexibilidade foi interessante para algumas aplicações em microcontroladores. Então, é comum você encontrar EEPROM. Então, essas são as memórias que você vai encontrar, tá certo? Quando você estiver construindo um sistema embarcado, o que é que você vai fazer? Faz de conta que você é essa pessoa aqui, ó, que está programando, né? Você vai criar seu código-fonte em assembly ou C, né? Vai passar por um tradutor, que normalmente é um compilador para a linguagem C, montador ou assembler para a linguagem assembly, né? Com isso, o que é que você tem? Você traduz o seu código que você está escrevendo para o que o microcontrolador entende. Peraí, professor, o microcontrolador não entende o que é, por exemplo, uma função em C. Não, não entende. Quem entende é você, programador. O que o microcontrolador entende são palavras binárias. Então, tudo que você programa tem que converter nessas palavras binárias. Desculpe, pessoal. Desculpa o barulho aí. Viu? Enfim, o que é que acontece? Você, então, tem que traduzir o seu programa que você está escrevendo para as palavras binárias, tá certo? Em C, você vai usar if A igual a 10, then B igual a C vezes D, né? E vai fazendo seu código, else, tararau, tudo isso é compilado para gerar palavras binárias que são compreendidas pelo processador. E essas palavras binárias é que vão ficar gravadas na sua memória flash, tá certo? Se você usar a linguagem assembly, aqui, ó, load, add, out, essa palavra add lembra o que a vocês? Add. Ninguém sabe o que é add, não, gente? Adicionar, pessoal. Ok. Out, lembra o que é você? Saída, né? JMP, lembra jump. Jump em inglês quer dizer o quê? Saltar, não é isso? Salte, né? Então, carregar, load, adicionar, add, out, saída, jump, são comandos em linguagem assembly. Então, em assembly você vai fazer uso dessas palavrinhas aqui, tá certo? Detalhe, viu, gente? O assembly de um processador normalmente é totalmente diferente de outro processador. Então, o assembly para o 8051 é diferente do assembly para o PIC, que é diferente para o assembly do AT328 Mega do Arduino, tá bom? Agora, programar em C ainda é bom, porque a portabilidade fica mais fácil. Você fazer um código em C para 8051 dá para transpor, para levar para a família PIC com pequenas mudanças. Entenderam? Ok? Então, é isso que você faz. Você usa um carregador que grava o seu código na memória flash e aí o seu controlador, quando é ligado, vai ler esse código executando
instrução a instrução. Então, gente, o processador ele tem instruções, certo? Ele tem os comandos que ele reconhece, tá certo? Todo processador é assim, né? Na arquitetura básica de um processador, né, você vai encontrar coisas do tipo unidade lógica aritmética, né, registradores, unidade de controle, uma hierarquia de memória, entrada e saída. O que é muito comum, gente, para todo processador é unidade lógica aritmética, registradores e unidade de controle. Temos também um contador de programa, tá certo? Que ele vai contando as instruções que estão sendo buscadas, tá certo? Mas quando eu digo arquitetura, é o que é o recurso que tem dentro do processador, né? Se vocês estão lembrando de sistemas digitais, o que é uma ULA? Unidade lógica aritmética. Ela faz operações aritméticas e lógica. Soma números, multiplica números, faz operação AND ou exclusivo, né? Faz operações de subtração, ou seja, ela faz operações entre entradas e dá um resultado na saída. Ou seja, ela faz computação, né? Então, todo microcontrolador tem que ter uma unidade lógica aritmética, tá certo? Eu desafio vocês, pegue qualquer datasheet de qualquer processador e vá olhar a arquitetura interna dele. Vai ter uma ULA lá. Vai ter uma ULA. Vai ter registradores, que é para guardar dados temporariamente e lançar na ULA. Vai ter entrada e saída para pegar dados de fora, jogar dados para fora. E vai ter alguém que controla isso tudo, né? Essa unidade de controle vai controlar de acordo com o seu programa, que está na hierarquia de memória, certo? Então, todo processador tem isso daqui, tá? E todo processador tem um conjunto de instruções que ele obedece, né? O que é que são essas instruções? São operações que o processador reconhece. E como é que essas instruções são cristalizadas? Como é que essas instruções são fisicamente implementadas? Através de palavra binária. Então, tem uma palavra binária para somar, tem uma palavra binária para subtrair, tem uma palavra binária para saltar, tem uma palavra binária para dar saída num dado, tem uma palavra binária para ler um dado que está lá fora e guardar internamente, né? Então, são as instruções que fazem o processador funcionar, né? Então, o processador tem que saber ler essas instruções que estão na memória, né? Mover dados, instruções aritméticas, instruções lógicas, instruções de saltos e desvios, chamar uma função. Eu estou no meu programa aqui, eu vou chamar uma função de fazer um seno aqui, né? Aí chama aquela função e depois volta com o resultado, né? Então, o processador tem que ter essa capacidade, né? Tem que ter as instruções. E as instruções, como eu disse para vocês, são cristalizadas através de palavras binárias. O que você escrever seu código vai ser traduzido para essas palavras binárias e são gravadas na memória. Então, gente, a operação básica de um processador quer dizer que o seu programa vai ser armazenado na memória. Normalmente, uma memória flash, ok? No caso de microcontroladores. Para executar esse programa, cada instrução em particular tem que ser lida, né, interpretada e executada, ok? Ou seja, cada palavra binária tem que ser lida, tem que ser entendida. Aí o processador, é para fazer uma soma. Aí ele vai fazer uma soma. A próxima instrução, seguinte, aí pega a seguinte. Essa é para fazer uma subtração. Faz a subtração, guarda o resultado. Próxima instrução. Essa aqui agora é para saltar, porque eu fiz uma subtração antes, depois da subtração tem que saltar. Aí ele salta para outro trecho do programa. Entenderam? Então, gente, cada instrução tem uma sequência de execução. A sequência detalhada seria isso aqui, ó. Leitura da instrução, ou chamamos do inglês fetch, né? Busca da instrução. Significa ele pegar aquela palavra binária traduzida que está na memória flash e interpretar. Significa interpretar, decodificar essa instrução. Se precisar de operando, ela busca os operandos. Ela executa essa operação, salva os resultados se precisar e terminou aquela instruçãozinha em particular. O que é que ele faz? Está vendo essa seta aqui?
vai buscar a próxima instrução. Vai começar tudo de novo com outra instrução. Certo? Então, ele busca a outra instrução na memória, decodifica para entender o que é aquela palavra binária. Precisa de operando? Busca. Executa a operação, salva o resultado, acabou a instrução. O que ele faz? Busca a próxima instrução. E ele fica nisso aí até terminar o programa. Tá certo? Nos sistemas embarcados, terminar o programa, sabe o que significa? Significa começar o programa todinho de novo. Ok? Tipo assim, uma televisão. Ela faz aí todo o programa dele de sequenciamento de busca de um canal, aí buscou, terminou o programa, pronto. Aí eu vou começar de novo, aí vai buscar o canal de novo, aí começa de novo. Né? Quem já programou em Arduino sabe que tem uma função chamada loop. Alguém programou em Arduino aí, gente? Eu ia fazer justamente essa pergunta, professor. Que era justamente a função loop. O loop quer dizer que o programa do Arduino vai ficar em loop, em laço, né? Então, ele executa todas as instruções que estão na memória e quando terminar ele, loop, volta para o começo, para começar de novo. Entendeu? Ô, professor, isso diga. é uma característica sempre de microcontroladores ou também está presente nos processadores? Quase sempre é uma característica de microcontrolador, das aplicações de microcontrolador. Quase sempre. 95% dos casos. Né? Tanto é que o Arduino foi construído desse jeito, né? Você tem uma função setup e uma função loop, não é assim? Não é verdade? Quem programa Arduino sabe. Setup e loop. Setup você faz os ajustes, né? Que precisa, e no loop você bota o programa para rodar definitivamente. Entendeu? Mas no caso dos microprocessadores, eles também são assim? Ou se não forem, dá para fazer também? Não, aí o que acontece? Nos microprocessadores, ele tem que fazer várias atividades, tá certo? Então, o que acontece? Você tem que ter um programa superior numa hierarquia de sistema, que é o chamado sistema operacional. O sistema operacional, ele faz com que o processador ele execute uma parte do código, tá certo? Ok? E quando ele precisa de outra parte, ele recarrega aquela outra parte, né? Então, por exemplo, quando você está usando o Word no seu computador, né, no seu notebook, não pense que ele carregou todo o programa Word do HD, do disco, para a memória de execução, não. Na memória RAM, não. Ele vai pegando aos pedaços e vai guardando numa hierarquia de memória. Essa hierarquia é o quê? HD, memória RAM, não é isso? Memória cache, nível 2, memória cache, nível 1, e depois os registradores do processador. Tudo isso é uma hierarquia de memória. Então, ele vai no HD tem seu código do Word todinho, né? Mas ele não pega isso tudo, não. Porque se for para pegar o código de todo mundo, todos os programas que estão sendo rodados e botar na memória, não dá nem a pau. Entenderam? Então, ele pega só o trecho de código que vai executar. Entendeu? Quem é que gerencia isso tudo? Uma coisa chamada sistema operacional. Tá bom? Se você abrir o Word, o Excel, o Chrome, vai abrir vários aplicativos, não pense que isso está tudinho de uma vez carregado na memória, não. Está trechos do código, né, carregado na memória. E toda vez que falta código, ele volta na memória, no HD, pega uma parte e vai carregando nessa hierarquia de memória. Ok? Então, o microprocessador trabalha assim. Mas microcontrolador, não. Ele pega o código todinho e deixa lá na flash. E só executa a partir de lá. O Arduino é assim, né? Ele pega o código todinho que você compila ali naquela interface, naquela IDE, né? Você não compila e dá o upload na placa. Então, pronto. Ele fica gravado todo na memória do Arduino. Tá certo? Okay? E é um código, assim, pequeno e muito eficiente. Muito eficiente. Tá joia? Vamos em frente. Isso daí, gente, então é a sequência de execução de um programa. Agora tem uma coisa que é mais complexa, sabe? É o que o pessoal chama de operação em pipeline, né? Qual é a sequência correta? É o seguinte: você tem, por exemplo, unidades separadas. Tem uma unidade que é de busca e tem uma unidade que é de execução, né? Então, a unidade de busca faz o seguinte: ele busca a instrução e decodifica.
Beleza? Aí ele entendeu o que tem que fazer. Aí ele passa a bola para a execução. Aí lá na execução, ele obtém os operandos, executa e salva o resultado. Certo? Enquanto ela está executando, a unidade de busca ficou livre. Aí o que é que acontece? A unidade de busca busca a próxima instrução. Aí, peraí, professor, mas a unidade de execução ainda está executando a anterior. É isso mesmo. Enquanto a unidade de execução está executando a instrução, a busca ficou livre, ele já vai se antecipando e buscando a próxima instrução. Estão entendendo? Então, você fica com duas operações superpostas no tempo. Uma que é de busca da instrução e a execução da antiga. Né? Então, você tem execução da instrução N e busca da instrução N mais 1. Chamamos isso de estágio de pipeline. Isso aqui, viu, gente, é mais estudado com eficiência numa disciplina chamada arquitetura de computadores. Alguém já pagou isso? Organização de computadores? Microprocessadores é pré-requisito, se eu não me engano, professor. Pelo menos para eletrônica. Para a organização, né? Isso. Engraçado, era para ser o contrário. A organização devia ser pré-requisito para mim. Bom, eu vou até olhar depois disso daí, viu? Eu vou até olhar. Vou anotar aqui. Deixa eu tomar nota disso aqui, viu, gente? Ver pré-requisito. Requisito de microprocessadores e organização de computadores. Só por curiosidade. Beleza. Ok, pessoal. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque tem microcontrolador que trabalha desse jeito aqui, ó. Estão vendo? Buscando uma a uma. Por exemplo, 8051 trabalha assim. Né? E tem dispositivo que trabalha assim. O PIC trabalha assim. O chip do Arduino trabalha assim. O ATmega 328, ele tem um pipeline. Tá certo? O Core i7 trabalha assim. Mas não são 2 estágios, não. O Core i7 tem mais de 20 estágios de pipeline. Ok? Porque ali é força bruta para poder rodar tanta coisa. Estão entendendo? Então, pessoal, outra coisa importante: o processador tem que ter clock. Certo? Todo processador tem que ter um clockzinho. No microcontrolador, você tem que usar um cristal oscilador. Né? Todo mundo sabe o que é um cristal, gente? Oscilador? Já usaram? Já fizeram alguma montagem com isso? É o clock, né? Do microcontrolador, né? Agora qual é o dispositivo que gera esse clock? Qual é o componente que gera? É um resistor? Não. É um capacitor? Não. É uma bobina? Não. É um cristal oscilador. Ou seja, é um cristal piezoelétrico, ele é lapidado de forma que quando você colocar uma diferença de potencial entre os terminais dele, ele começa a vibrar mecanicamente. Como ele vibra mecanicamente, ele gera uma diferença de potencial entre os terminais. Isso é amplificado internamente e você tem essa forma de onda aí. Dependendo do corte do cristal, ele dá uma frequência batida, ok? Então, por exemplo, é muito comum no PIC usar um cristal de 4 MHz ou 8 MHz, tá certo? Nos experimentos que a gente vai fazer aqui, vamos usar um clock de 4 MHz, certo? E o que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, gente, que os pulsos de clock fazem com que a eletrônica interna do chip trabalhe para buscar as instruções, para interpretar, para executar tudo isso. Né? Todo processador, então, usa clock e TI aqui é o ciclo de clock. É um ciclo básico de tempo. Né? E tem outra medida de tempo que é importante, chamada de ciclo de máquina. O que é o ciclo de máquina? É o tempo mínimo para executar uma instrução. O tempo mínimo para executar uma instrução é chamado de ciclo de máquina. Então, quer dizer, professor, que o processador, nesse lance de ele ir na memória, ler, interpretar, pegar os operandos, executar e guardar o resultado, esse ciclo todinho aí, é um ciclo de máquina? Sim. Ou seja, buscar a instrução, interpretar e executar é um ciclo de máquina.
Quanto menos ciclos de clock ele gastar para executar isso, melhor é o processador, entenderam? Vou dar um exemplo. Pega o 8051, né, que é um chip antigo, tal. Ele, para executar uma instrução, ele vai gastar 12 pulsos de clock. Entenderam? 12 pulsos de clock. Beleza. Pega o PIC. Para executar uma instrução, ele vai gastar 4 pulsos de clock. Quem é mais rápido? O PIC, não é isso, gente? 4 pulsos de clock. Então, aqui eu tenho, por exemplo, 1, 2, 3, 4, ciclo de máquina. Isso aqui significa que ele executou uma instrução no PIC. 1, 2, 3, 4. Executou a seguinte. 1, 2, 3, 4. A cada 4 ciclos de clock é um ciclo de máquina no PIC. Ou seja, ele está executando uma instrução. Se seu programa tiver 100 instruções, não é isso? Ele vai precisar de 6 ciclos de máquina para executar todo o programa. Entenderam? Ok? E 400 pulsos de clock para executar o código todo. Ok? Então, isso é uma coisa importante, porque esse conceito de ciclo de máquina é muito importante, viu, gente? Gravem isso. Ciclo de máquina, quem vai usar ciclo de máquina para construir rotinas de delay e outros mimos aí dos microcontroladores, certo? Enfim, gente, isso daí foi um apanhado de ideias que vocês precisam rever isso, tá? Precisam. Vocês vão pegar essa transparência, vão pegar o que tiver de literatura na internet, vão atrás para estudar. Tá certo? Tudo que a gente viu aqui, porque na próxima aula a gente vai estar usando esses conceitos, entenderam? E a primeira aula ela é muito teórica, a segunda também é muito teórica, mas a partir da terceira ele vai começar a usar tudo isso daí, né? Para concluir essa apresentação, o que é que nós temos? Que sistema embarcado é baseado no microcontrolador e faz computação dedicada, certo? É o computador que está na sua televisão, no seu micro-ondas, no seu gamer, tudo isso que eu falei. O microprocessador normalmente é direcionado para aplicações de propósito geral, enquanto o microcontrolador é direcionado a sistemas dedicados. Mas há uma interseção entre os dois campos, como a gente falou, não é verdade? O que são as instruções? São comandos básicos do microcontrolador e são codificados binariamente, tá certo? Você pode programar essas instruções, pode executar, pode se referir a essas instruções em assembly e em C, tá certo? E quais são os elementos básicos da arquitetura do microcontrolador ou microprocessador? Unidade lógica aritmética para fazer a computação, registradores, decodificação de instrução e controle e contador de programa. Tudo isso aqui, gente, a gente vai encontrar dentro da arquitetura que a gente vai começar a estudar semana que vem. Então, pessoal, semana que vem a gente já começa a ver uma coisa de verdade, viu? Por isso que é importante vocês estudarem isso. Façam a parte assíncrona de vocês. Tá bom? Ok? Alguma pergunta, pessoal, nesse momento? Nada? Quem chegou agora... Eu não tenho nenhuma, não. Como é que é? Desculpa. Eu não tenho nenhuma dúvida, não. Ah, tá. E quem chegou agora? Tá com alguma dúvida? Talvez algumas, né? Bom, eu não vou poder voltar a aula toda, mas conversa aí com os colegas, tá certo? Sobre tudo que a gente viu aqui, tá certo? E vejam só, pessoal, a gente vai ter, de acordo com a nossa... De acordo aqui com a nossa sala de aula, a atividade, tá certo? A atividade vai ser para o dia 22. É uma lista de exercício. E ela já está lá no nosso grupo de discussão. Tá certo? Vai ser uma lista para cada pessoa, tá bom? O que eu estou achando interessante é o seguinte.
Cadê Marco Vinícius? Está aí? Marcos Vinícius, está aí? Tá não? Tá não, professor. Pronto. Porque eu mal coloquei a lista, o Marcos Vinícius já respondeu ela. Não entendi como é que foi isso. Tá certo? Então, essa lista de exercícios que está aqui, pessoal, né? Essa lista de exercícios que está aqui... Ô, professor, eu acho que foi porque até o senhor botou, antes desse bem-vindo que o senhor deu a gente aí no post, você tava falando, o senhor falou com ele, o senhor botou aluno Marcos Vinícius para entrar em contato com o senhor. Pode ser que ele tenha pago o período passado, tenha desistido, alguma coisa. Aí botou agora a cadeira e já tinha a lista, alguma coisa assim, não sei se é a mesma lista. Né? Pode ser, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui no mural. Dá uma olhadinha no mural aqui. Marcos Vinícius Carneiro da Cruz, né? Deixa eu ver. É ele mesmo. Bom, é porque, de fato, assim, era para ele. Deixa eu ver. É porque ele está matriculado novamente, né? Ele está matriculado novamente, né? Mas é porque ele perdeu a disciplina no semestre passado, tá certo? E eu vou fazer o seguinte, né? Isso daqui dele eu vou resolver como é que eu vou fazer, porque isso aqui foi uma atividade do semestre passado, tá bom? Vamos fazer o seguinte, pessoal. Nós temos atividade, então, para entregar no dia 22, tá certo? Ou seja, de hoje a 8, né? A atividade é essa lista de exercícios aqui. Estão vendo, pessoal? Tá sim, professor. Pronto. Essa lista de exercícios, viu, pessoal? Ela tem que ser escrita à mão, digitalizada e sendo feito o upload. Tá certo? Nada de editar e digitalizar, não. Tem que ser à mão. Tá bom? Ok? Então, vocês vão responder todas essas questões aqui. Tem tudo a ver com o que a gente acabou de apresentar, conceitos básicos. Façam isso e coloquem de volta lá. Certo? E na aula, viu, pessoal? Eu posso fazer arguir uma coisa, outra. O que é que acharam dessa questão? Fulano, o que é que você achou disso? O que é que você achou daquilo? O que é que essa questão, essa outra? Isso tudo já está contando ponto. Ok? Tá? Maiores dúvidas, pessoal, fiquem à vontade para usar o nosso mural. Tá certo? Ô, professor. Sim. Os slides da aula de hoje vão estar disponibilizados aonde? No Drive, né? A gente até já falou sobre isso, né? Tem o Drive da disciplina, tá certo? Deixa eu tirar aqui. Mas ele já está lá? Porque eu entrei já, sim. Aqui, ó. Tá? Aulas, tá bom? E você tem um link para isso daí, né? Aqui, ó. Passe da turma no Google Drive. É só clicar nisso aqui, você vai para lá. Só que você tem que estar logado na sua conta institucional, ok? poli.br, senão você não consegue acessar, tá? De toda forma, tem um link lá no nosso mural, deve estar lá por baixo, tá? Você tem um link falando sobre esse acesso aí. Mas se você tiver logado, né, se você faz parte aqui da nossa sala de aula e tiver logado na sua conta institucional, você vai conseguir. Qualquer dificuldade, vocês colocam aqui, tá bom, gente? Ok, pessoal, alguma dúvida? Nossa próxima aula terça-feira, não é isso? E então deixa eu parar aqui o compartilhamento, tá certo? E eu vou fazer uma chamadinha rápida aqui, tá bom? Hoje é dia 15/10. A aula é teórica, né? Eu queria saber se o Felipe Scaff está aí. Faltou. Fernanda Moraes. Tá aqui, professor. Fernanda. Geisiane Martins. Presente. Tá aí. Guilherme Fernandes. Guilherme? Não. Leonardo Santos.
Aqui, professor. Ok. Leonice Valéria. Leonice, não. Liliane. Aí. Presente. Marcos Vinícius, ele, né? Não, acho que não está. Matheus Nunes. Presente, professor. Rafaela Oliveira. Aí. Aqui, professor. E Vale Velton. Acho que não, né? Ok, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 presentes. Ok, pessoal. Então, bom fim de semana. Vejo vocês na terça-feira, ok? Respondam a lista, já podem começar a trabalhar. Qualquer dúvida, bota lá no mural que a gente está acompanhando. Viu? Ok, professor. Boa noite. Boa noite, um abraço, Boa bom noite, fim de professor. semana. Se cuidem, tudo de Boa bom. noite. Boa noite, professor. Boa noite, tudo de bom. Tudo de bom, Tudo de bom Leonardo. aí. Ô, professor. Pois não. Ali, aquela parte ali que eu até comentei com o senhor da Jeep, né? Uhum. Eu trabalho com uma empresa que vende gerador, a gente também presta manutenção, né? De grupos geradores. Sim, sim, sim. Para o senhor ter noção, chegou a duplicar o valor de proposta de gerador grande, assim, sabe? Com uma potência maior. Uhum. Teve uma mesmo que era 600 mil, agora estava 1.200.000. Ave Maria, olha só. Por conta absurda, né? porque não tem. E outra coisa, além disso, a demora também Demora. para sair o produto, né? Exatamente. Tá bem complicado mesmo. É Hoje verdade. em dia não é nem mais o preço que tá ganhando, é o tempo de espera. Exatamente. Eu estava vendo uma reportagem ontem, a preocupação do presidente americano com relação à logística, porque a demanda está aumentando por causa da pós-pandemia. Pós não, né? Aos poucos saindo, né? Normalizando, e o pessoal não tem como produzir e entregar nos prazos que a demanda está querendo. Entende? Não tem Tá bem container que complicado dê mesmo. jeito. Né? Isso aí tá muito complicado. É Muito verdade. mesmo. Isso quer dizer que Beleza. ano que vem a gente vai saindo aos poucos disso para ver se vai normalizando, mas a gente vai passar uns perrengues E aí. tirando assim que, por exemplo, com o aumento do dólar, tudo fica muito mais caro, né? Com certeza. E tudo, o senhor sabe como é. O preço Essa do parte dólar. de componente eletrônico mesmo, meu Deus do céu. É verdade, é verdade. Um exemplo, até um computador mesmo que a gente comprava no início da pandemia, antes da pandemia, ou pagava 3 mil no computador ok, assim, para uso pessoal, não jogar essas coisas, precisa de um computador mais parrudo. Mas pronto, vamos levar em consideração o meu. O meu mesmo, hoje em dia, eu acho que eu ganho R$2.000 a mais nele. Pois do que eu paguei há 3 anos atrás nele. Certeza, é meu caso. Só também. Que se eu for chegar e vender meu computador, eu não compro a placa de vídeo quase. Exatamente, hoje em dia mais. Exatamente. É o que está acontecendo com o carro. Você se acha que vai vender seu carro usado e pegar um top igual, de linha igual, não faz. Não vai. Não vende, exatamente. Essa questão de dólar alto só é bom no Brasil para quem gosta de especular. Para o cidadão não é bom, não. É isso. Beleza, professor. Ok, tudo de bom. Boa noite viu? aí. Valeu, professor. Obrigado aí pela aula. Tchau, tchau. Tchau.